Graça e paz, irmãos. Vamos abrir Mateus capítulo 5. Versículo 14. Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E nós vamos no livro de Neemias, capítulo 3. Onde, pela graça de Deus, devemos compartilhar sobre as 10 portas da cidade de Jerusalém, ou das muralhas de Jerusalém. Nós vamos orar, pedir aos irmãos que orem por mim. Eu amanheci com a voz bem rouca e ontem também à noite. Se o Senhor nos der graça, nós vamos compartilhar, ainda que mais suprimido, resumido. Obrigado, irmão. Pai, em nome de Jesus, nos rendemos a Ti nessa manhã. Oramos para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos guie pela presença do Teu Espírito, pela unção da palavra, para compreendermos o que o Senhor quer falar conosco hoje. Ajude-nos, Senhor. Dá-nos a Tua graça. Dá-nos compreensão espiritual, para que sejamos edificados, conforme a palavra do Senhor nessa manhã. Pedimos também graça e saúde, tanto ao que fala, para os que ouvem. Sejamos sustentados por Ti. Amém. No nome de Jesus, contamos com a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Nós lemos em Mateus 5,14, Jesus diz que somos os discípulos, a luz do mundo. Então Ele espera que a nossa vida seja um testemunho de luz da verdade no meio de um mundo em trevas. E também Ele diz que somos uma cidade, ou a sua cidade edificada. E nós não podemos, ou ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Então são dois aspectos. Uma coisa é ser luz no sentido individual, cristão, e até luz no sentido coletivo. Outra coisa é sermos uma cidade edificada. Uma cidade está falando do testemunho do reino de Deus nessa terra. E quando nós vimos nas tipologias do Velho Testamento, nos livros da restauração, nós vemos que quando eles voltaram de Babilônia, se ocuparam primeiramente em edificar o templo. E o templo é para a presença de Deus, a habitação de Deus. Isso foi no livro de Esdras especialmente. Depois chegamos ao livro de Neemias. E o livro de Neemias aponta especialmente a questão da edificação da cidade. Neemias se ocupou com os muros da cidade. E a cidade fala do testemunho do Senhor. Você que tem sua casa, normalmente você tem muros na sua casa. E de frente da sua casa, você tem, além de muros, você tem porta. O muro é para fazer separação entre a sua propriedade e para que somente dentro dos muros habite a sua família e a porta se abre para os seus amigos. O muro faz uma separação entre o bem e o mal, uma separação de limites e uma separação do que deve ficar dentro e o que deve ficar fora. Se você constrói uma casa e não coloca muros, então essa casa está exposta aos perigos e os adversários. O inimigo não gosta de muros.
O inimigo prefere que as coisas estejam num caminho livre. O inimigo não gosta de separação. O inimigo gosta de luz com trevas, ao ponto que as trevas venham a tragar a luz. Por isso que no livro de Gênesis, o Senhor imediatamente fez separação entre luz e trevas. A luz chamou dia e trevas chamou noite. Foi assim à tarde e amanhã o primeiro dia. O mesmo Deus que falou haja luz no início de Gênesis, da criação, Paulo disse aos Coríntios que ele também brilhou a luz do Evangelho na face de Cristo, no seu coração. Então aquela criação natural da obra da palavra de Deus também era uma alegoria da criação ou da obra de Deus do mundo espiritual. Que coisa maravilhosa que o Senhor aproveita tudo para falar conosco. Quando chegamos em Apocalipse, nós vemos aquela cidade edificada sobre os seus fundamentos, suas colunas, a nova Jerusalém que descia do céu adornada como noiva, compacta, limpa. E isso está falando da igreja quando for glorificada. Mas até que isso aconteça, hoje nós estamos sendo edificados como cidade de Deus. E precisa haver esse discernimento de que, por um lado, a igreja é chamada de a casa de Deus, e a casa tem a ver com o caráter e a presença de Deus. Deus quer habitar no meio do seu povo, e Ele também quer que venhamos ter essa vida de família dentro da casa. Muitas das vezes se ignora o aspecto da casa de Deus. Se fala da igreja como corpo, como exército, como edifício, como noiva, mas a Bíblia chama a igreja de casa também. E certa vez Jesus falou: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então Deus espera que nós venhamos atingir um nível de maturidade para o ministério da oração coletiva. Mas além de casa, Ele espera que essa casa esteja habitando numa cidade, ou num nível aonde haja um testemunho, onde essa casa, num caráter de cidade, tem as suas muralhas ao redor de Jerusalém, aonde não haja mistura, a verdade sem mistura, o evangelho genuíno e não o evangelho misturado com apostasia, com humanismo, com filosofia, aonde o que é vil e profano fique do lado de fora, e o que é santo e consagrado ao Senhor permaneça na sua casa. O tempo que nós estamos vivendo hoje, por um lado, como aquele remanescente que veio de Babilônia, o Senhor quer que nós venhamos edificar a sua casa. E por outro lado, Ele quer que os muros de Jerusalém também sejam edificados, para que nada se perca e não haja mistura. Infelizmente, ao longo da história da igreja, o Senhor começou a fazer uma obra de restauração em muitos lugares, mas chegou o momento que não havia muros com clareza, ou havia apenas partes dos muros, algumas portas e outras não. E porque havia deficiência nessa questão de limites, o inimigo entrou e destruiu o que estava sendo construído. Se você compra material de construção, coloca no seu terreno, se você não tomar conta ou tiver guardas para tomar conta, qualquer criança pode passar ali, brincar em cima, levar o ferro, ou a ferrugem vai corroer com a chuva, a água da chuva pode levar a sua areia, o tijolo pode ser enfraquecido e quebrado, as pessoas podem roubar. Mas uma casa edificada é meio difícil roubar. Mas as pessoas podem entrar e danificar essa casa, pode quebrar essa casa, pode roubar as suas portas e etc. Somente uma casa edificada sobre os seus fundamentos, com os muros bem eslançados e firmes, tornará uma resistência maior ao inimigo. Quando não há maturidade espiritual em relação ao ministério, a tendência é que os obreiros, os anciãos, acham que eles são vigias. Porque não tem uma casa edificada, eles ficam dando volta. Não vai para ali, não faça isso, não visita aqueles irmãos, aquele lugar, porque eles têm medo do material ser roubado e ser perdido.
Eu nunca vi ninguém parar um caminhão e roubar uma casa inteira com muro, botar dentro do caminhão. Então o segredo é a casa ser edificada e haver muros. Seus trabalhadores terão mais descanso. E é isso que o Senhor espera de nós, que enquanto a casa não está bem edificada e ainda não tem os muros de limites, nós temos muito trabalho. E muitos adversários vêm para destruir o que o Senhor está fazendo. Mesmo depois dos muros, precisamos ter os atalaias sobre os muros. Isaías falou que o Senhor disse: sobre os teus muros, ó Jerusalém, eu pus guardas, atalaias, que eles não vão se calar até que a justiça do Senhor seja prevalecente. São os atalaias, aqueles que avisam do perigo que vem enquanto o povo está descansando. Sobre essa questão de que não se esconde uma cidade edificada sobre o monte, muitas das vezes, como povo de Deus, nós estamos escondidos. É muito bom a reunião pelas casas, mas isso não pode nos trancar dentro de casa. É muito bom ter um cenáculo, mas isso não pode ser um esconderijo. Isso não pode gerar em nós um espírito de covardia. E isso não tem a ver simplesmente com reunião, isso tem a ver especialmente com o testemunho do Senhor. Quando temos avivamento, a cidade, a sociedade é impactada, as pessoas são impactadas. Durante a história da igreja ocorreram vários avivamentos. E quando esses avivamentos aconteciam, a cidade era impactada, a sociedade era impactada. Existe um livro chamado O Intercessor, de Norman Gruden, um homem chamado Hess Hovels. Ele passa a ser um homem chamado por Deus para intercessão no período ainda da Segunda Guerra Mundial. Mas ocorreram que em alguns lugares onde o avivamento chegou, os bares estavam tendo prejuízo, porque as pessoas estavam deixando de beber. As boates estavam tendo prejuízo. As empresas, quando os pregadores iam pregar, tinham que fechar as suas portas por um momento, não importa se era dia de semana, porque mesmo os empresários queriam ouvir a palavra. Bêbados foram salvos, prostitutas, ou seja, houve um impacto na sociedade, a crise financeira foi superada, orfanatos são abertos, as prisões são desvaziadas, corruptos são libertos ou morrem, mas Deus impacta a sociedade. E hoje nós carecemos disso, de que não apenas sejamos um povo que nos reunimos para adorar a Deus, mas que haja um impacto de Deus através da igreja, como uma cidade edificada sobre o monte que ninguém pode deixar de contemplar. Todos já ouvimos falar de George Miller, um homem de oração, que Deus usou ele para abrir vários orfanatos que eram sustentados pela fé. E isso faz parte do testemunho da cidade. Todos já ouvimos falar de George Whitefield, John Wesley, que foram grandes avivalistas na Grã-Bretanha, aonde eles iam para as praças, para os montes, para os lugares, pregar o Evangelho com tanta autoridade. A porta da palavra foi aberta. Houve um impacto tremendo. Quando Jesus ressuscitou, seu discípulo estava escondido dentro de uma casa, com medo dos judeus. Vocês se lembram disso? Jesus entrou e falou: paz seja com vocês. Aí houve o derramamento do Espírito, e no capítulo 2, aqueles homens com medo agora se levantam cheios de ousadia, e Pedro prega a palavra, e a porta da palavra é aberta, e num só dia se converteu cerca de 3.000 almas. Que autoridade! Aquele homem até então acovardado agora está cheio de ousadia, cheio do Espírito Santo. E nós precisamos orar para que o Senhor faça isso conosco nesses dias. Amém, irmãos? Possamos ser um povo de oração, para que a obra do avivamento pelo ministério da palavra possa também nos impactar e intervir nesses dias que nós estamos vivendo. Quando chegamos nos livros da restauração, depois de
todos aqueles episódios no capítulo 1 de Esdras, que veio 1 e 2, um remanescente, sob a liderança de Zorobabel e Josué, e eles no capítulo 3 lançam primeiro o altar, depois os alicerces, depois a casa começa a ser edificada. Parou por cerca de 16 anos. Deus enviou 2 profetas, Ageu e Zacarias. A casa prossegue. No capítulo 7 temos Esdras, um homem da palavra. E no final temos então Neemias, que veio restaurar os muros da cidade. Embora a casa foi edificada, Neemias olha e diz que estamos em opróbrios, que os tijolos e as portas estavam queimados, estava tudo em ruína. Então ele não está olhando mais a casa como aqueles primeiros edificadores estavam olhando. Ele está olhando para a cidade, ele está olhando para os muros da cidade, que precisa haver separação. Então nós chegamos no capítulo 3, não vamos ter tempo de estudar ou de ministrar sobre o livro de Neemias, mas eu queria considerar com vocês as 10 portas dos muros de Jerusalém, porque isso traz um equilíbrio se quisermos avançar como uma assembleia bíblica e espiritual, que queiramos também ser o testemunho do Senhor como Jerusalém, ou como a casa de Deus e a cidade de Deus. Esse número 10 fala de complementação, fala do aspecto universal, de que nós não vamos poder ter preferência por uns aspectos da palavra e do ministério em detrimento de outros aspectos. Quando o homem ainda está interferindo na obra do Senhor, a igreja é configurada conforme as suas preferências. Mas quando nós temos homens submissos ao ministério do Espírito e a toda a palavra de Deus, sem acepção, então não poderemos negligenciar nenhum aspecto da verdade e do ministério. Nem só de pão viverá o homem, mas de não apenas partes da palavra, mas de toda a palavra. Então é isso que o Senhor espera de nós, que haja multiforme sabedoria, não possamos desprezar nenhuma forma de sabedoria, multiforme graça, multiforme dons e várias formas de ministérios, para que haja complementação e nós não venhamos ficar com um pequeno murinho ali na frente ou numa ponta e todo o terreno está aberto, porque nós tivemos preferência por um lado em detrimento de outros. Então nós encontramos 10 portas. Vamos então ao livro de Neemias, capítulo 3, começar com o primeiro versículo. Nos diz as Escrituras: e levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e reedificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram. Muito interessante, que quando Neemias está orientando eles a edificarem os muros com suas portas, a primeira porta que eles restaram é a porta das ovelhas. Nada é por acaso. Jesus falou em João 10, verso 7, eu sou a porta das ovelhas. Vocês se lembram, irmãos? Todos se lembram? Eu sou a porta das ovelhas. Quer dizer que quando Deus de fato está trabalhando, a primeira porta, o primeiro princípio, a verdade absoluta é em relação ao senhorio, a pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se começar por outra porta, isso será um grande equívoco. Hoje as pessoas começam pelo ministério, outros falam da igreja. Quanto mais se fala de ministério, mais nicolaísmo se tem, assenhoramento, dominação. E quanto mais se fala de unidade, mais divisões. A igreja, ela é representada na Bíblia pela lua, e o nosso Senhor como sol da justiça, representado pelo sol.
Quando você começa a falar da igreja, é como um eclipse, você vai colocar a lua na frente do sol e haverá trevas. Nosso chamado não é para falar de outra coisa, irmãos. O nosso primeiro chamamento é em relação a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. O senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo, a supremacia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é cabeça e Senhor de todo o universo, de todas as coisas. A Bíblia não tem outro assunto. O assunto da Bíblia é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos aqui diante de um púlpito, mas ele não tem um fim em si mesmo. Ele é um suporte para a palavra santa de Deus. O assunto é a palavra de Deus. Mas se você tirar a palavra, isso aqui não serve para nada. Então a primeira porta que o Senhor levanta e abre é a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas, diz o nosso Senhor. Quando temos o período da apostasia, e Deus levanta um homem chamado Lutero, que foi como um profeta na sua época, qual foi a verdade que o Senhor levou Lutero a pregar? Qual foi a porta que Deus usou Lutero para abrir? Porta das ovelhas. Porque até então, para você entrar, vamos dizer, nos céus, você tinha que pagar a indulgência. E quanto mais dinheiro você colocasse, você compraria um lugarzinho melhor nos céus. Mas Lutero, pela graça de Deus, mostrou que havia uma porta das ovelhas. E ele pregou a justificação pela fé. Talvez ele não tocou em muitos outros aspectos da Bíblia, ou as outras portas, mas irrompeu a luz da verdade, de que a justificação é pela fé. Então ali nós temos a pregação do Evangelho em relação ao senhorio e a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus. Irmãos, quando conhecemos outros irmãos, além de nós, que querem ter comunhão, qual é a base da nossa comunhão? Tem que ser essa porta. Se formos ovelhas, o muro não é para deixar a ovelha do lado de fora. O livro de Efésios, capítulo 2, diz que Deus derrubou a parede de separação. O diabo coloca separação entre o povo de Deus, divisão entre o povo de Deus por várias doutrinas que não são fundamentais. Isso é obra de Satanás. Se nós somos povo de Deus, não poderemos fazer acepção de ninguém. Devemos amar todo o povo de Deus e não se achar melhor do que ninguém. Amém. Nós sozinhos não somos a igreja do Senhor em algum lugar. Nós somos parte da igreja. Amém. A igreja inclui todo o povo de Deus e não deve ter muros de separação, nem por ministérios, nem por experiências, nem por algumas doutrinas. Essa porta tem que estar aberta, a porta da comunhão, que é o nosso Senhor. Paulo disse aos Romanos, capítulo 15, que assim como Cristo nos recebeu, nós devemos também receber e acolher uns aos outros, como Ele nos recebeu. Essa é a porta das ovelhas. Amém, queridos? Amém. Mas às vezes encontramos alguns lugares que a porta para se entrar não é a porta das ovelhas, que é Cristo. Existem outras portas ali que estão tomando o lugar do nosso Senhor. Eu me lembro muito bem, quando eu era muito jovem, conheci alguns irmãos e radicalmente os irmãos falaram que nós não éramos igreja, nós éramos um grupo livre. Porque para ser igreja tínhamos que nos submeter ao ministério de determinado líder. Em outras palavras, aquela ali era a porta verdadeira. E você sabe que isso é uma falsificação. O ministério do Espírito Santo é glorificar Jesus, segundo o apóstolo João. Quando ele vier, o Consolador, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo anunciar. Ele não falará de si mesmo, nem o Espírito Santo vai falar de si mesmo. Quem somos nós para falar de nós mesmos? Ele seria aquele ministro oculto sem chamar atenção, embora ele é Deus. Ele ia falar o que o Filho falou e ia nos fazer lembrar o que ele falou. Infelizmente hoje os homens, além de aparecer, e o Espírito Santo era invisível, eles falam muita coisa de si mesmo. Essa não é a porta das ovelhas. Saiamos daí. Jesus falou que Ele é a porta das ovelhas. Suas ovelhas ouvem a sua voz
seguem a Ele, não seguirá a voz dos estranhos, e a porta que Ele abre, as ovelhas vão poder entrar e sair e achar pastagem, não serão manipuladas. Nós somos livres em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, queridos? Então, a primeira porta, se de fato somos igreja do Senhor e não uma seita, não um movimento humano extremista, é que essa porta, quando as pessoas chegam, a primeira porta a encontrar é a porta das ovelhas. Assim como Jesus falou, eu sou a porta das ovelhas, Ele era o bom pastor. Quando as ovelhas chegam ao nosso Senhor, é como uma porta que se abre e encontra o Pai, porque Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Irmãos, quando o Senhor coloca pastores entre nós, e se somos ovelhas, chegamos até esses pastores, assim como se encontra o Pai por meio do Filho, quando a ovelha chega, irmãos que são pastores, não deve encontrar uma parede de apatia, de legalismo, não deve encontrar o ego do homem, deve encontrar homens tão quebrantados, que quando olha para esses irmãos, vê Cristo, que é o bom pastor na vida deles. O ministério de um pastor é não atrapalhar o sumo pastor que habita nele. É esse pastor que apacenta as ovelhas por meio dos pastores. Então as ovelhas encontram caminho livre para encontrar o Senhor, ouvir o seu conselho e o seu apacentamento. Ah, mas o que nós encontramos hoje? Encontramos Adão, encontramos homens querendo liderar a igreja com mão forte, cheio de opinião. Que Deus tenha misericórdia de nós. Queremos pastores que nos apacentam segundo o sumo pastor que habita neles, e que ao encontrar a assembleia de irmãos, a comunhão e a liderança entre nós, seja uma porta aberta para as pessoas encontrarem o amor e aquele que é manso e suave, e nós podemos encontrar descanso para as nossas almas. Deus tenha misericórdia de nós. Quando chegamos no verso 3, uma vez que nós como ovelha entramos, nós temos a segunda porta, que é a porta do peixe. O peixe fala de quê na Bíblia, na tipologia? Pedro era um pescador de peixes, e o Senhor falou que seria um pescador de almas. Então a porta do peixe está falando de pregação do Evangelho. Não podemos ficar satisfeitos, felizes, simplesmente como um povinho trancado dentro da cidade. Deus quer que haja graça e poder para a pregação do Evangelho, que haja evangelistas entre nós, e não somente isso, mas que nós tenhamos amor para receber as pessoas que estão sendo evangelizadas, para cuidar delas. Quando chegamos em 1 Coríntios capítulo 16, acompanhem comigo por favor, Paulo vai nos dizer, 1 Coríntios capítulo 16, versículos 8 e 9, ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu ali, e há muitos adversários. Você está vendo? Paulo está falando de uma porta que foi aberta. Essa porta não estava aberta. Essa é a porta do peixe. Ele também fala em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Ora, quando cheguei a Troades para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se uma porta no Senhor. Oh, irmãos, a porta do peixe. Precisamos orar para que o Senhor amarre o valente, repreenda os demônios, sejamos cheios do Espírito Santo, a pregar o Evangelho com ousadia, com autoridade, e almas serem salvas. Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. O Senhor espera que nós também
venhamos nos comprometer com a pregação do Evangelho. Alguns são tão calvinistas que acham que não precisa mais pregar o Evangelho, porque essas pessoas foram eleitas e predestinadas antes da fundação do mundo, que Deus se encarregue de salvá-las. Mas Jesus foi o primeiro missionário que pregou o Evangelho em todos os lugares, inclusive aonde as pessoas não receberam, para que naquele dia tenham elementos de juízo. E Paulo pregava toda parte, em todos os lugares, e pedia oração para que a porta da palavra estivesse aberta. Hoje, as bolsas das mulheres estão cheias de coisas, né? Quando a gente lá em casa está dirigindo, faltam, 10 quilômetros para chegar em casa, 20 quilômetros, eu falo, bem, começa a procurar a chave aí. Que às vezes quando chega em casa vai procurar, meu Deus, cadê essa chave? Nem ela acha direito. Se perdeu a chave dentro da bolsa. Tem tanta coisa ali, tem hora que eu acho que até um sapo é capaz de sair dentro da bolsa. E às vezes nós não temos um folheto evangelístico dentro das nossas bolsas, dentro dos nossos carros, dentro das nossas Bíblias, dentro de nosso tudo. Isso significa que nós não estamos orando e zelando por essa porta do peixe, não estamos nos importando com as almas que estão perdendo-se e indo para o inferno. Você tem orado para Deus salvar almas? Você tem orado pelos seus parentes, pelos seus vizinhos? Precisamos orar, Senhor, coloca no nosso coração as pessoas que devemos orar para ser salva e para cuidarmos e ganhar almas para Ti. Aquele que ganha alma, sábio é. Às vezes temos nossos negócios. Você já imaginou quantas pessoas entram no seu estabelecimento, ou no seu negócio, ou lá na sua empresa onde você trabalha? Se você desse um folheto para cada uma dessas pessoas, mesmo que ela voltasse 100 vezes durante o ano, lembre-se que esses folhetos são sementes do Evangelho. Vende seus cosméticos, seus cimentos, seus parafusos, seu pão, o que você quiser. Mas ore a Deus para que junto você esteja enviando a semente do Evangelho junto. Amém, irmãos? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Se somos um povo de Deus, como vamos amar o Senhor e não ter compaixão por as pessoas que Ele morreu? Nós às vezes estamos frios. Eu falo para minhas filhas, se vocês amam aquele colega, o sinal de amor é que vocês estão orando por eles, para que eles sejam salvos, seus coleguinhas. A terceira porta está no verso 6. A porta velha. Muito interessante que depois que cremos no Evangelho, e mesmo pregando o Evangelho como igreja do Senhor, nós corremos o risco de abandonar essa porta. Essa porta fala de voltar, como dizia Tozer, a velha e rude cruz, ou a velha palavra de Deus, no sentido, entre aspas, de que de alguma forma aquilo que é novo, que é contemporâneo, que são novidades, as pessoas estão atrás de coisas pragmáticas que funcionam, estão se esquecendo das verdades centrais, a fé que uma vez foi dada ao santo, ou seja, esquecendo da doutrina apostólica que foi pregada no primeiro século. Muitos hoje não lêem a Bíblia, estão lendo livros. E muitos compram Bíblias com nota de rodapé e eles não lêem a Bíblia, eles lêem os comentários das notas de rodapé. E quando eles vão pregar os seus sermões, não estão pregando a palavra de Deus, eles estão como papagaios, repetindo os comentários de nota de rodapé que algum mestre expositor falou, e ele, sem conferir em toda a palavra, ele creu em uma interpretação às vezes nova, que é uma heresia, ou que é desequilibrada. Irmãos, tenham a palavra escrita sem comentário primeiro. Leia ela de capa a capa quantas vezes você puder, no mínimo uma vez por ano. E mesmo você que serve na palavra, que prega,
Busque revelação e a compreensão da palavra, você com Deus. Depois que você tiver confirmação de uma direção de Deus para você falar, aí você pode subir nos ombros de outros obreiros e servos de Deus. Que segundo Paulo nós aprendemos com todos os santos, então nós devemos ter orgulho de andar sozinho. Mas se você não lê a palavra, não conhece a palavra, não tem os fundamentos das verdades centrais da fé, a tendência vai ser você repetir o que os outros falaram e você pode cair num abismo de interpretação, caindo num atalho e não do caminho central da fé, por não conhecer o conjunto das verdades centrais da fé. Então hoje, muitas pessoas abandonaram essa porta velha. Querem uma comida como um miojo, ou uma comida no micro-ondas, que você aperta o botão e já está pronta. As pessoas não querem se debruçar na palavra de Deus. Nós devemos gastar horas diante da palavra de Deus. Devemos ler a palavra de Deus. Quando o Senhor, pela graça dele, me salvou, a fome era tão grande que eu lia a Bíblia andando na rua. Eu lia livros andando na rua. Quando eu estava em ônibus, eu estava lendo a Bíblia. Quando eu estava na fila do banco, eu estava lendo. Eu nunca fiquei sem ler. Ainda hoje eu faço assim. Graças a Deus que hoje você tem um celular. Você pode ter aplicativos. Você pode estar ouvindo uma mensagem, lendo um bom livro, lendo as Escrituras, mas não perca tempo. Satanás faz de tudo para você não ser um homem e nem mulher da palavra. Abandone essa porta. Você tem que ter algo novo. O mundo é assim, de que as coisas antigas que têm de fato valor têm que ser substituídas por coisas novas, mais light, que gastem menos tempo. Mas tudo que de fato tem real valor, gasta-se tempo. Só as coisas superficiais que de fato você não precisa dedicar tempo. Tudo que requer excelência requer tempo também. Então, olha, irmãos, tem tantas inovações hoje e tantas heresias. Quase tudo, ou muita coisa que se vende hoje, tantos livros cheios de humanismo, de autoajuda, de teologia da prosperidade, isso não é o evangelho, isso é um falso evangelho. É mais fácil você ouvir uma música clássica, é mais fácil você ouvir um bom jazz, do que você ouvir o que é chamado de música gospel, porque tem tanta blasfêmias, tantos horrores, que aquilo cheira a carniça no lugar de sacrifício de aroma perfeito ao Senhor. Está difícil você ligar a televisão hoje e ouvir um programa cristão que de fato esteja segundo essa porta velha, que é a palavra que uma vez foi dada aos santos, esse cânon que encerrou no final do primeiro século, com os 66 livros da Bíblia, que cumprindo-se através de João o apóstolo. O Jeremias, no capítulo 6, versículo 16, ele usa uma expressão, capítulo 6, versículo 16: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vedes, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. A porta velha. As pessoas querem uma coisa mais light, não querem ser confrontadas, não querem o evangelho do reino. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas um sinal de que de fato estamos sendo edificados como testemunho do Senhor é que essa porta está sendo bem firmada entre nós e bem valorizada. Amém, queridos? Não inventa moda. Deixe que a Bíblia fale por ela. Você só precisa abrir as Escrituras, ler o texto, comentá-lo em seu contexto e fazer a aplicação. Você não precisa fazer mais nada. A palavra fala por si mesmo. Depois nós temos a quarta porta no verso 13. A porta do vale.
Quando eles estavam dentro da cidade, havia um vale. Davi falou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O vale na Bíblia fala de quebrantamento, despojamento, disciplina do Espírito Santo. Uma vez que entramos pela porta das ovelhas, uma vez que temos também compromisso com a pregação do Evangelho, uma vez que estamos voltando ao ministério expositivos da palavra, a porta velha, essa palavra vai nos levar ao despojamento de tudo que é do velho homem e da carne. Vai nos levar ao quebrantamento. Infelizmente hoje, as pessoas estão cheias de não me toques. Se você exortar hoje uma pessoa na pregação, é capaz de ela querer procurar uma outra igreja, entre aspas, para congregar. Irmãos, a porta do vale está falando do quebrantamento. Ninguém pode avançar no caminho da maturidade se você não aceitar a vara da disciplina. A tua vara e o teu cajado me consolam. Esse é o caminho da maturidade, o quebrantamento espiritual. Muitas coisas que Deus usa entre nós, as crises, é para nos levar para essa porta do vale. Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. É essa porta aqui. Não repreenda o diabo nem sempre, irmãos. Que às vezes não é o diabo, é o Senhor que está te levando para quebrantar-nos e libertar-nos do orgulho. Lembra da igreja em Laodiceia? Rico sou, de nada tenho falta. A igreja de Laodiceia fechou essa porta. Não precisamos de ninguém, não precisamos de ajuda. Nós somos autossuficientes, autossustentáveis. Deus tenha misericórdia de nós. Uma vez que entrarmos pela porta do vale, verso 14 fala da porta do monturo. A porta do monturo fala de tratar com o pecado e haver disciplina espiritual na igreja. Nós precisamos ter disciplina doutrinária, no sentido de que as verdades centrais da fé não podem ser misturadas. Temos que confrontar as heresias, mas também existe a disciplina moral. Quantos pecados às vezes no meio do povo de Deus, no lugar aonde se vende e se faz mercado da fé e dos irmãos, dependendo do dízimo da pessoa, ninguém vai exortar aquela pessoa. Isso é apostasia, isso não é a cidade de Deus. Paulo, chegando aos Coríntios, diz que havia um jovem que estava tendo relação sexual com a sua madrasta e os irmãos não disciplinaram ele. Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Tirar esse níquel do meio de vós. Ou seja, Satanás estava entrando para transtornar a causa do Senhor, porque uma porta ao pecado, uma brecha ao pecado estava aberta na igreja. Essa porta não pode estar ali. Falou: há entre vós bêbados, adúlteros, efeminados, ladrões, mexeriqueiros. Vocês não podem comer com essas pessoas, disse Paulo. Vocês já foram lavados, vocês foram batizados. Por que existe esse pecado no meio de vocês? E não há uma porta do monturo para tratar e jogar essas coisas do lado de fora? Não é jogar os irmãos, mas tratar com o pecado. Imagine que você tem uma lata ou uma vasilha na sua casa que você põe o lixo. Então, quando vem um caminhão do lixeiro, você dá um nó no saco e joga o lixo fora. E a vasilha fica. Mas se aquele lixo ficou tanto tempo na vasilha, ao ponto de que o lixo e a vasilha se tornam uma coisa só, provavelmente o homem que coleta o lixo vai pegar a vasilha com o lixo e vai jogar tudo dentro do caminhão, porque virou um lixo. Satanás quer nos encher de lixo. E se não tivermos sendo disciplinados pelo Senhor, pela palavra e pelo pastoreio, no lugar de sermos vaso de honra para conter a glória de Deus ou o tesouro que é Cristo, nós teremos que ser lançados fora da comunhão, cortados, disciplinados, porque nos tornamos um só com o pecado. Quantos estão de braço dados com os pecados?
e não há disciplina. Ah, irmãos, se formos de fato ser edificados como uma cidade de Deus, tem que haver a porta do monturo. O monturo fala do lixo, do que sobrou. O monturo fala daquelas coisas que estão quebradas, escangalhadas, velhas e não tem conserto. Você tem que jogar fora. Você, quando está fazendo uma obra, edificando uma casa, você sabe que tem entulho que você põe no carrinho, joga na caçamba, joga fora. Por que na sua casa você joga o lixo fora e na casa de Deus você quer continuar com o lixo dentro da casa? Muitos querem caminhar na igreja de qualquer maneira. Será que você nasceu mesmo de novo porque você não se incomoda com o pecado na sua vida? Não há arrependimento? E será que de fato somos igreja do Senhor se os nossos púlpitos não pregam palavra que confronta o pecado? Se houver de fato a verdade do Evangelho entre nós, haverá sentença. Hoje não se prega mais da ira de Deus, do inferno, da disciplina, mas ninguém falou mais sobre o inferno do que o Senhor Jesus Cristo. Paulo fala de um tribunal de Cristo, onde nós iremos prestar conta a Deus. Então nós temos a porta do monturo, irmão. Se vai haver avivamento, o Espírito Santo não pode trabalhar numa casa que tem imundícia, sujeira. Ele precisa nos limpar. Nós somos fracos, temos debilidades, mas não podemos ser complacentes com o pecado. Devemos nos arrepender, pedir que a água da palavra viva de Deus esteja sempre nos lavando. Confessar os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para serdes sarados. Precisamos pedir ajuda. Aquele que esconde os seus pecados jamais prosperará. Mas aquele que confessa as suas iniquidades e deixa será livre, alcançará misericórdia. Uma vez que estamos como ovelhas que passamos pela porta que é Cristo, e ninguém é salvo por outra maneira. Uma vez que estamos orando como a porta do peixe, comprometidos não apenas em pregar o Evangelho, porque nem todo mundo tem um dom de pregar o Evangelho, mas todos temos o encargo de amar as pessoas e orar por elas. Você não precisa ser um grande evangelista, você só precisa amar as pessoas. Oh, irmãos, às vezes nós convidamos pessoas, elas vêm às reuniões. As irmãs continuam conversando as suas conversas, os seus grupinhos, os homens, e ninguém dá atenção a essa pessoa que foi convidada. E o inimigo está ali na cabeça dela, está vendo? Aqui tem acepção de pessoa, eles não te amam, eles não te querem, você não presta, você não serve, para você não tem jeito, vai embora daqui. E às vezes as pessoas vão embora e não voltam mais. Devemos nos preparar para quando as pessoas chegarem entre nós, possamos amar essas pessoas. Não é serem cansativas, mas serem generosas. Sirva uma água, sirva um café, abraça, se importa com o nome delas. Você pegou o contato dessas pessoas? Você sabia que você pode visitá-las durante a semana? Enfim, irmãos, há tanta coisa para ser feito. Então, se estamos também na porta velha, estudando a palavra, voltando à palavra, se estamos debaixo da disciplina do Senhor na porta do vale, se estamos aceitando o Senhor tratar conosco naquelas áreas que ainda confrontam com a santidade de Deus, e aceitamos esse monturo ser lançado fora, o verso 15 fala de uma porta, que é a porta da fonte. Oh, irmãos, o que é essa porta da fonte? Nós vamos no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37. E como nós precisamos dessa fonte. João 7, 37. Eles estavam em Jerusalém, eles tinham as portas, eles tinham a liturgia, os judeus tinham tudo. Mas o Senhor diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Quem crê em mim, como diz as Escrituras, a Escritura, digo, rios de água viva correrão do seu interior. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então essa porta da fonte fala do Espírito Santo. Ele é a fonte do jorrar de vida, da presença de Deus, que precisamos ser avivados a partir do nosso espírito, estarmos cheios do Espírito, como disse Paulo, enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como nós carecemos ser cheios do Espírito Santo, mas infelizmente hoje o Espírito Santo tem sido negligenciado, como se ele fosse apenas uma força ativa, ou apenas um elemento para regeneração. Mas não, irmãos, ele é Deus conosco, ele é a bendita pessoa santa da Trindade, a terceira pessoa. Ele é o ajudador, ele é o mestre instrutor, ele é o intercessor, ele é aquele que nos guia, que convence, ele é aquele que nos capacita com poder, com sabedoria, com espírito de sabedoria e revelação. É impossível viver uma vida que agrada a Deus sem o ministério do Espírito Santo. É impossível viver uma vida transformada sem o ministério do Espírito Santo. É impossível servir a Deus sem a unção e o poder do Espírito Santo. Seremos como defuntos, mortos, sem o poder do Espírito Santo. Podemos estar com a cabeça cheia de doutrina, de ortodoxia, tudo certos, e ainda mortos, se não formos pessoas cheias do Espírito Santo. Irmãos, precisamos considerar o Deus presente que habita em nós. Quantas vezes nós nos cuidamos para não fazer as coisas diante dos homens, lá vem ele, lá vem ela, lá vem meu patrão, mas nós esquecemos que Deus habita em nós, porque o Espírito Santo é Deus. Muitos lugares não crê mais no ministério do Espírito Santo, nem nos dons, são chamados cessacionistas. Eles creem que os dons, os ministérios do Espírito encerraram lá no primeiro século. Nós agora só precisamos ter uma doutrina correta. Não é isso que diz a Bíblia. O nosso Senhor foi gerado pelo Espírito Santo. Ele é Deus também, 100% Deus, 100% homem. Ele ficou 30 anos esperando até o dia que ele foi batizado no Jordão. E quando ele estava sendo batizado no Jordão, diz o o escritor Lucas, que enquanto Jesus estava sendo batizado, ele estava orando. Enquanto ele saía das águas, os céus se abriram, uma voz veio do céu: este é meu filho amado em quem me comprazo. E o Espírito veio sobre ele em forma de pomba. Ele já tinha o Espírito Santo como habitação, mas agora ele, tomando em obediência essa posição, diz que ele foi cheio do Espírito Santo. E ele, cheio do Espírito Santo, foi guiado até o deserto. Ali ele foi provado e tentado por Satanás, e ele veio cheio do Espírito Santo, ou revestido do Espírito Santo, do deserto, para cumprir o seu ministério. Então ele entra até aquela reunião dos judeus, toma o livro da profecia e abre Isaías, que hoje é o capítulo 61, na época não estava escrito capítulo. E ele lê o trecho da profecia que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas, apregoar a liberdade aos cativos, abrir os olhos aos cegos, libertar os algemados e anunciar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Hoje se cumpriu essa profecia.
Se ele, sendo filho do homem, recebeu o revestimento do Espírito para cumprir o seu ministério, o que será de nós se crermos diferente? Pedro, falando em Atos 10, que Deus ungiu Jesus de Nazaré com poder, e ele saiu por toda parte fazendo bem, curando pessoas. O Espírito do Senhor estava sobre ele, a virtude de cura estava sobre ele. Precisamos voltar a essa fonte, o enchimento e o revestimento do Espírito Santo. Eu não estou me referindo a esse movimento neopentecostal com desequilíbrio, que muita gente deixou de crer no revestimento do Espírito Santo por causa dos desequilíbrios que o movimento pentecostal trouxe. Não que o movimento pentecostal em si está errado, mas o neopentecostal sim. Mas os extremos não devem nos tirar do equilíbrio. Nós devemos voltar ao equilíbrio da palavra de Deus. Quando você encontra Paulo, você vai ver que Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Você chega em João 20, o Senhor soprou o Espírito sobre os discípulos. Receba o Espírito. Quem vocês perdoar, serão perdoados. Mas esperai em Jerusalém até que do alto sejais revestido. É diferente. Um aspecto é Ele como nossa habitação para regeneração. Outra coisa é o revestimento do Espírito. Uma coisa é o Espírito Santo habitando no nosso espírito e nos tornando filhos de Deus. Ali tem a ver com a sua natureza e com vida. Outra coisa é o revestimento do Espírito sobre nós como capacitação para o ministério e os dons. E foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes. O Espírito foi derramado sobre eles. E eles agora, cheios de autoridade, pregaram o Evangelho. Quando lemos a história da igreja, nós vamos encontrar homens que eram homens de Deus, mas eles entenderam que não eram revestidos pelo Espírito Santo. Alguns, na verdade, tiveram dúvida até se eles eram nascidos de novo, e alguns não eram, ainda que tinham uma pregação maravilhosa. Eu ouvi uma história verdadeira, que alguém pregou sobre a mensagem da cruz com tanta autoridade. E ele fez um apelo aos cristãos. E veio um homem e caiu de joelhos em lágrimas. E ele rogou que pudesse receber o Espírito Santo, inclusive a salvação. Quem era esse homem? Ele era um PhD em divindade. Um teólogo doutor, formado, um grande pregador, erudito, mas que o Espírito Santo convenceu que ele nunca nasceu de novo e ele não tinha o Espírito Santo. Se você não tem amor à palavra, se você não ama a Deus, se você não ama os irmãos, se você de alguma forma tem prazer no pecado, se algumas coisas tanto faz, pode ser que você não nasceu de novo, e é bem provável que não tenha nascido, ou que você nasceu, e aquilo que Paulo falou, não entristeçais o Espírito. E se você continua entristecendo pelo pecado, Paulo diz, não extingueis ou não apagueis o Espírito, como aquela lamparina que acaba o óleo e ela apaga. Algumas pessoas feriram o Espírito Santo de tal maneira que hoje elas estão mortas espiritualmente. Me entende, irmãos? Precisamos voltar à fonte. Hoje os cristãos têm medo de demônios, porque falta poder. Deus me livre orar naquela casa ali, aquela mulher envolvida com o espiritismo. Você está com medo. Em meu nome expulsarão os demônios. O Senhor falou. E o que a gente faz? Vamos ligar para o pastor. Ué, a Bíblia não falou isso. Claro que precisamos de homens mais preparados, mas se o nome do Senhor está sobre todos nós, e Ele colocou você no meio de uma circunstância, exerça autoridade nesse nome de Jesus Cristo, que é o Senhor dos senhores, e não temas. Voltar à porta da fonte, que o Senhor realmente nos leve a essa realidade, que Deus tenha misericórdia de nós. E aí chegamos ao verso 26,
que nos diz as Escrituras: ora, os netineus habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente, até a torre alta. Agora, além da porta da fonte, você tem a porta das águas. Irmãos, quando estamos na porta da fonte, transitando entre a porta da fonte e a porta velha, que é a palavra escrita, velha não no sentido pejorativo, você começa a aceitar o quebrantamento, a purificação, a disciplina. De vez em quando você vai na porta do monturo e lança o lixo fora. Então você vai descobrir que a relação entre o Logos de Deus e o Rema de Deus. Deixa eu tentar explicar isso. A palavra escrita, ela pode ser reconhecida como a verdade objetiva. Ela é eterna nos céus e na terra. Então isso pode ser chamado de Logos no sentido de quê? De pensamento, de doutrina. Mas quando você começa a cavar essa palavra, na dependência do Espírito Santo, de alguma forma o Senhor vai revelar verdades dessa palavra escrita, que ela vai saltar como uma fonte de água viva para o seu interior. E isso a Bíblia chama de rema. O rema é uma palavra vivificada. Por exemplo, em João capítulo 15, vamos aqui comigo porque esse é um ponto muito importante. João capítulo 15, versículo 3. E a palavra nos diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. No grego, palavra aqui é logos. Mas quando chegamos no verso 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. A palavra aqui é rema. Que coisa interessante. O Logos significa toda a verdade, todo o pensamento, toda a doutrina. E o Rema fala daquilo que no meio do todo o Senhor vivificou para você ou para a assembleia local. Por exemplo, Isaías falou que a virgem conceberia e daria à luz um filho. Quando está no livro da profecia, isso é o Logos, porque esta é a verdade absoluta de Deus escrita dentro de um livro. Ah, mas um dia o anjo veio visitar Maria e sauda ela. E agora essa verdade que era Logos se tornou um rema, porque ela foi vivificada para, não para Simão, não para Isabel, não para alguns daquela época, foi para Maria. Então para Maria isso é um rema. Estão entendendo, irmãos? Se tornou realidade espiritual para ela. No dia do Pentecostes, o Espírito Santo desceu, eles falaram em línguas. Os judeus olharam e falaram: esses homens estão bêbados. Pedro falou: não, agora é 9 horas da manhã, isso não é hora de ninguém estar bêbado. Eles não estão bêbados, como vocês estão falando. E isso que está acontecendo aqui é o que foi profetizado por Joel tantos anos atrás. O que Joel falou? Que acontecerá nos últimos dias, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Isso é o Logos. É uma palavra profética que estava ali no conjunto de toda a verdade, só que em algum momento esse Logos se tornou rema. E quando você tem o rema que salta do Logos, isso desencadeia o poder de Deus que opera entre nós. Não é maravilhoso, irmãos? Você tem Ciro profetizado no livro de Isaías, cerca de 150, 200 anos atrás. Mas agora chega no tempo da restauração da casa de Deus, ainda em Babilônia, lá estava, em Pérsia, ali estava Ciro, e se cumpre essa profecia que Isaías falou quase 200 anos atrás. Céu Rema, cumprindo Logos. Daniel está estudando Logos, e ele
recebe iluminação espiritual pelo Espírito Santo, tocou no rema, porque ele entendeu que o tempo do cativeiro se cumpria, havia chegado, o povo agora vai ser libertado. Isso é o rema. Amém, queridos? Amém. Então não adianta a gente estar apenas cheio do Logos. Claro que é a palavra santa de Deus, mas nós precisamos estar cheio de águas vivas, que é a palavra viva de Deus, saltando no poder do Espírito Santo. Paulo também falou no livro de Efésios, capítulo 5, e isso é maravilhoso. Verso 25 de Efésios, capítulo 5: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela o rema de Deus, palavra viva de Deus. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Percebeu a fonte das águas, a porta das águas? Vamos voltar a Neemias capítulo 3. Claro, irmãos, que a palavra escrita é a palavra de Deus absoluta. Não é que ela contém a palavra, ela é a verdade. Não é que ela contém a verdade, mas nós precisamos que essa palavra seja vivificada, que haja sobre nós espírito de sabedoria e revelação, e o Senhor possa descortinar todas essas verdades que estão escritas, e a gente ir além e tocar na realidade que estão por detrás das letras, e ver além do véu. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Por isso que precisamos do ministério da palavra na casa de Deus. Não apenas mestres no sentido didático de ensinar pela graça, mas de profetas que tragam palavra revelada do Logos de Deus para nós. Que coisa maravilhosa, irmãos. Perdão, irmãos, eu quero ler mais um versículo no Novo Testamento sobre essa porta das águas, que está em Colossenses capítulo 2, e depois voltaremos a Neemias. Colossenses 4, o versículo 2. Porque Paulo era um homem cheio do Logos de Deus. Como esse homem conhecia a palavra santa de Deus. Mas no capítulo 4, verso 2 e 3 de Colossenses, ele diz: perseverai em oração, velando nela com ações de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Oh, irmãos, como que pode Paulo pedir oração para Deus abrir a porta da palavra, se ele era um homem cheio da palavra? Mas ele não queria servir como se fosse uma comida fria. Uma coisa é você ter uma picanha guardadinha lá na sua geladeira, Joaquim. Imagine você vai servir aquela picanha fria para o irmão que você está hospedando. Que judiação, Joaquim. Agora quando você põe na grelha, né, aquele cheiro, aí é outra coisa. Aí é de Deus, né? É isso, irmãos. Muitas coisas que nós temos às vezes estão frias, precisam ser avivadas pelo fogo do Espírito. Se torne um rio de água viva, nos lavando, vivificando e trazendo a presença de Deus com revelação entre nós. E aí nós temos uma outra porta que está no verso 28, a porta dos cavalos. Segundo a Bíblia, na tipologia, cavalos fala de força, de poder. No livro de Efésios, capítulo 6, Paulo, terminando a sua carta, ele fala que, no demais, irmãos meus,
Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Lá no final, igual essas portas aqui estão chegando no final. Depois de tudo isso, tem que haver essa porta dos cavalos. Fala que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra pessoas, contra a carne e o sangue, mas são contra principados, contra potestades, os dominadores desse mundo tenebroso. E aí ele fala como que nós temos que lidar com tudo isso. Se a igreja não encarar isso aqui, às vezes não entendemos porquê, mas coisas que começaram tão bem, daqui a pouco entrou um speed de divisão, uma confusão, e nós não estamos discernindo as obras de Satanás. Paulo diz que não ignorava os desígnios de Satanás, as trampas de Satanás. No capítulo 2 de 2 Coríntios, ele vai dizer sobre aquele varão que precisava ser disciplinado porque estava abusando da madrasta. E eles trataram e julgaram. Agora Paulo fala assim: basta essa punição a ele, recobre o amor de vocês com ele, para ele não ser destruído por demasiada tristeza. Se alguma coisa perdoamos, na presença de Cristo perdoamos, para não sermos destruídos ou vencidos por Satanás, porque não lhe ignoramos seus ardis. 2 aos Coríntios. Paulo está mostrando que um extremo é quando não há disciplina na igreja e as coisas correm soltas. E o outro extremo é quando há disciplina, mas aqueles que estão na responsabilidade às vezes são insensíveis às necessidades dos irmãos, ao tempo da disciplina, e às vezes se tornam iracundos, e a Bíblia diz que um presbítero não deve ser iracundo. E muitas das vezes o inimigo inspira, insinua, empurra para que os irmãos sejam rigorosos e vão além do amor e da graça e colocam um peso pesado na disciplina. Quantas coisas acontecem na igreja com disciplina, mas quem forçou aquela situação não foi o Espírito Santo, foi o diabo. Diz o livro de Crônicas que Satanás inspirou Davi a contar o povo. Vocês já ouviram falar isso na Bíblia, né? Como que pode, se Davi foi fazer e houve um grande juízo de Deus sobre o povo de Israel? Porta dos cavalos, precisamos estar cheio de oração, revestido do Espírito, pedir a Deus sabedoria espiritual, pedir a Deus discernimento espiritual, para não nos movermos de forma carnal por precipitação, mas sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo e não ignorar os ardis do inimigo. Nós estamos numa guerra, o inimigo tem que ficar do lado de fora. Amém, irmãos? Pode ser muito bom o que alguns queiram fazer, mas se não é o Espírito Santo que está guiando, o inimigo vai se aproveitar e vai gerar transtorno no meio da casa do Senhor. E por fim, no verso 29, quase o fim, nós temos a porta do Oriente ou a porta oriental. No período de Ezequiel, você pode anotar, depois você lê com calma, o capítulo 43, vai dizer que a glória de Deus vem e entra por essa porta. E a porta oriental está falando da volta do Senhor, da vinda do Senhor. Se de fato formos uma assembleia, edificado como a cidade de Deus, não poderemos deixar de pregar a segunda vinda do nosso Senhor. Não apenas pregar, mas viver no espírito de arrebatamento. Hoje nós vivemos como se o Senhor não fosse voltar, criamos raízes nesse mundo. Você está planejando como é que você vai fazer daqui a 20 anos, 10 anos. Claro que você tem que planejar a sua vida, mas se Deus quiser. Amém. Sempre fale assim. Não é isso? Amém. Mas tem gente vivendo como se o Senhor não fosse voltar. Então ele quer ter muitas propriedades nessa terra, criar raízes profundas nessa terra. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e muito caíram nessa trampa do diabo. Tem que viver leve,
Tenha coisas, mas não deixe as coisas te possuir. Trabalhe, mas não seja escravo do trabalho. Ganhe dinheiro, mas faça com que o dinheiro trabalhe para você. Para quê? Para você estar livre. Para você ser um homem, uma mulher de Deus, servindo o Senhor, cuidando da sua casa, dos seus filhos. Quantos irmãos trabalham tanto, irmãos? Gastam toda a sua saúde, sua energia nisso, não tem tempo mais de relacionamento conjugal. Eles eram namorados, agora são quase inimigos. Estão como aquela máquina que falta óleo, quando se toca no outro ali sai faísca. Falta tempo de comunhão, de relacionamento, tempo com nossos filhos, tempo com os santos, tempo com a palavra, tempo com tudo que de fato o Senhor nos deu para administrar, porque essa porta oriental está fechada. Nós esquecemos que o Senhor está voltando. Por isso, Jesus falou, façam isso, a ceia. Ele falou o quê? Façam isso em memória de mim, para a gente não esquecer dessa porta, que o Senhor está voltando. Sabe o que Paulo falou a Timóteo, um obreiro? Lembra-te de Jesus Cristo. Falar para um obreiro lembrar de Jesus Cristo? Irmãos, porque às vezes nós nos esquecemos do nosso Senhor. Então, querido, o Senhor está à porta. Lembra que fala isso na Bíblia? Ele está chegando. Não esteja pesado, não esteja distraído, não seja como aquelas 5 virgens negligentes que não havia óleo na lamparina, e quando o Senhor voltou elas foram pegas de surpresa. Estejam sempre cingindo os vossos corpos e acesas as vossas lamparinas, e não falte unção, óleo do Espírito sobre as vossas cabeças. Não deixe que o cuidado desse mundo apague a luz da lamparina em você. E ali fala do Espírito, não só em nosso espírito, mas em nossa alma, nos governando, nos dirigindo, nos enchendo, nos purificando e nos preparando para a volta do Senhor. Se você soubesse que hoje seria o último dia da sua vida, ou que você partiria semana que vem, como é que você gastaria cada dia da sua vida? Você ia gastar tempo com coisas superficiais? Você ia fazer coisas que não terão repercussão para a eternidade? Você ia perder tempo fazendo coisas fúteis? Nós devemos viver assim hoje, como se fosse o último dia de nossas vidas. Que pode ser que ele volte, ou pode ser que você parta agora, daqui a pouco, ou que eu faça isso. Porta do Oriente. Ou você está aguardando a vinda do Senhor, ou você se torna mundano. Satanás preparou todo esse mundo maligno para nos enterrar nessa lama desse mundo hostil e pecador. Nós precisamos aguardar a volta do Senhor, irmãos, ou que nós venhamos a partir. E em último lugar, verso 31. Depois dele reparou Malquias, filho de ourives, até a casa dos netineus e mercadores, defronte à porta da inspeção, ou a porta da guarda. Muito interessante que na Bíblia, quando se fosse julgar as causas do povo, essa porta aqui era a porta dos anciãos, deveria estar, e ali eles julgavam as coisas. Isso está falando da porta da inspeção, da supervisão das decisões do governo, e isso revela na igreja a porta dos anciãos, do presbitério, da liderança da igreja. Quando nós não conhecemos o Senhor, queremos colocar essa porta como primeira. Os irmãos falam muito de liderança, de apóstolo e tal, e você sabe que isso vai dar confusão. Quem quiser ser o maior entre vocês, o que Jesus falou para fazer? Seja o que mais? Aqui, essa porta Deus colocou, só colocou em último. E Paulo falando assim, a nós os apóstolos, Deus nos colocou em últimos. Ainda que eles foram colocados na hierarquia de prioridade de serviço como primeiros, mas para os apóstolos eles são colocados como últimos. Eles não devem estar se reivindicando alguma coisa para si.
deve ser servo dos irmãos. Quando você tem uma igreja bem edificada e chega a visitas, ele não sabe exatamente quem são os presbíteros. Os presbíteros, eles são supervisores, como bispos, mas eles não foram colocados para substituir os irmãos, nem fazer tudo pelos irmãos. A responsabilidade do ministério é aperfeiçoar os santos para que eles exerçam o seu ministério. Então nós teremos o corpo funcionando. Não precisa os presbíteros substituir, eles supervisionam. Eles servem na qualidade do seu ministério e não na qualidade de um posto. Quando nós temos o corpo funcionando, então os presbíteros normalmente recuam para que o corpo cresça e sirva. Eles aparecem na necessidade de uma intervenção, de uma supervisão ou de uma direção. Mas se tudo está funcionando bem, está tudo tão leve. Liderança forte, igreja fraca. Liderança quebrantada, despida de vaidade, de orgulho, de controle, temos uma igreja forte. Essa porta está em último lugar. Eles tratam as coisas em privado, não precisa expor os problemas dos irmãos para todo mundo. Estão entendendo, irmãos? A igreja tem governo. Mas a palavra governo no grego, lá em 1 Coríntios 12, 28 em diante, o sentido dela no pensamento é o mesmo de um leme numa embarcação. Você tem o capitão no seu volante ali, virando à direita ou à esquerda, e você tem um leme lá embaixo. O leme está aparecendo? Não. Assim deveria ser a liderança na igreja. Ele é um irmão. São irmãos que servem, mas não controlam, não manipulam como tiranos. E a Bíblia fala do nicolaísmo, para não exercer controle, para não ser dominadores, disse Pedro. Então o Senhor espera que essa porta também seja alinhada entre nós e que haja equilíbrio, que Deus realmente possa trazer equilíbrio entre nós. E o verso 32 é a única porta que o Senhor repete ela, ou menciona ela 2 vezes. Qual é a porta? Como o Senhor ama as ovelhas. Mesma liderança, lembre-se que você também é uma ovelha. Muitos se tornam como lobos, porque eles esquecem que eles também são ovelhas. Nós carecemos ser pastoreados e guardados uns pelos outros. Tem irmãos que falam assim: vocês que são ovelhas. Uai, você é o quê? A linguagem deveria ser: nós que somos ovelhas, somos frágeis. Não, vocês que são ovelhas. E ele está ali como se fosse melhor do que os outros. Não, irmãos. Quando que Pedro recebeu a ordem do Senhor: apacenta as minhas ovelhas? Foi depois que ele tinha negado o Senhor e achou que não tinha mais esperança para ele. Deus dá o seu cajado para homens que chegaram ao seu fim e pensam que não tem mais esperança para eles. Enquanto os homens são inteiros e não passam pela porta do vale, não deveria estar na liderança da igreja, porque ele vai judiar dos irmãos. Vai faltar misericórdia, a sua palavra é pesada. Normalmente Deus pega pecadores que chegaram ao fim de si, conhece a graça, que sabe que não são nada, para poder ajudar outros irmãos pecadores. É um enfermo que pode ajudar um outro enfermo e ambos encontram cura enquanto estão cuidando uns dos outros. Deus entregou o cajado a Pedro: apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeiros. Quando Pedro caiu, não é isso? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos leve a essa graça de termos uma cidade, uma muralha com 10 portas, uma casa. Fala da vida da igreja como casa para habitação do Senhor. Mas essa casa precisa estar cercada por essas muralhas com 12 portas, com 10 portas. E essas portas falam do equilíbrio que nós devemos ter para ser uma assembleia bíblica e espiritual. Eu quero terminar isso aqui só deixando essa impressão, e eu vou terminar. Eu estou dando meu tempo.
Apenas para a gente lembrar, vocês ainda estão em Neemias 3. Olha isso aqui comigo rapidamente. E nós encerramos aqui. Versículo 10 do capítulo 3 diz assim: e ao seu lado reparou Gedaías, reparou os muros, filho de Harumaf. Verso 10. Onde que ele reparou? Defronte da sua casa. Versículo 12 do capítulo 3. E ao seu lado reparou Salum, filho de Haloés, líder de outra meia parte de Jerusalém, ele e quem mais? Sua família. Verso 23. Depois reparou Benjamim e Rassub. Onde ele reparou? Verso 28. Desde acima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Irmãos, não tem acaso na palavra de Deus. Igreja madura é uma igreja formada por famílias que estão trabalhando primeiramente de frente da sua casa. Não adianta estar por aí querendo fazer tantas coisas e a nossa casa está lançada ao caco. Nós precisamos voltar para os nossos lares e a gente edificar a nossa casa, entender que a casa de Deus é formada por nossas casas. Amém, queridos? Senão nós vamos estar trabalhando na obra do Senhor, mas em frente à nossa casa os muros estão caídos e o inimigo vai entrar. Que sejamos homens de família, mulheres de família. Cuide do seu relacionamento conjugal, cuide do seu relacionamento com os filhos. Se há problemas, e existem problemas muitas das vezes, traga isso diante do altar do Senhor em oração. Abra o coração, busque a ajuda de Deus. Se está difícil para vocês, convide os pastores, convide os irmãos que apacentam, chama as irmãs mais velhas, chama os irmãos mais velhos, mas não deixe o inimigo colocar uma cunha dentro da sua casa e edificar ali um altar a Baal. Quantos problemas temos dentro da família, e às vezes na igreja estamos adorando, saudando todo mundo com a paz, mas dentro da nossa casa está um inferno. De frente da sua casa. Vamos orar e que Deus nos ajude. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer pela tua palavra nessa manhã. Nós queremos ser essa cidade edificada sobre o monte, cheia da luz de Deus, para que haja a presença de Deus na casa, mas ao mesmo tempo um testemunho diante da sociedade. Nos perdoe porque às vezes preferimos algumas portas e queremos fechar outras. Nós fugimos da porta do vale do monturo com frequência. Nos perdoe porque a porta da fonte às vezes está enterrada com nossa carnalidade, com nosso orgulho, e não temos o Espírito Santo e a palavra viva jorrando entre nós. Ah, Senhor, lembra-te de nossas casas, ajuda a nossa família, brilha a tua luz, Senhor, dentro da nossa casa, para que sejamos uma família segundo a tua palavra, cheia do teu Espírito Santo. Venha ajustar o nosso casamento, o nosso lar, os nossos filhos, o altar da família diante do Senhor. Edifica a tua igreja, ajuda os presbíteros nessa porta da guarda a terem sabedoria, discernimento, diligência. Avança a comunhão nessa cidade, onde muitos do teu povo possam ter comunhão na porta das ovelhas, Senhor. Nós queremos te agradecer pela grande obra que o Senhor tem feito entre nós nesses dias. Que o Senhor nos ajude, que a tua palavra produza frutos. Em nome de Jesus, para a tua glória, Senhor. Amém.